Página 149. Ficou ali a 149 e a 150 para nós corrigirmos, certo? Bom dia, tudo bem, né? Na verdade, já conversamos ontem aí. Ontem, agora há pouco. É tudo doido hoje, né? Já conversamos agora há pouco. Comecei a gravar agora, né? A gente sempre tem uma conversinha no início. A pedidos do Vitão aí, professor, dá uma aula diferente, dá uma fugida da rotina, né? Pessoal, esse conteúdo não tem como. Esse conteúdo não dá, tá? Então, quando possível, sim, nós vamos fazer isso. Vocês podem ter certeza, porque eu sei que é chato sentar o bumbum na cadeira aí e ficar olhando para a tela, né? Mas esse conteúdo, difícil mesmo fazer isso. Mas vamos lá então, página 149. Vocês já fizeram a página 149? Só confirmem aí para mim. A 149 e a 150. Já, né? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos corrigir. Ó, o saldo da balança comercial é obtido pela diferença entre o valor arrecadado com exportações e o valor gasto com importações em determinado período de tempo. Então, saldo da balança comercial brasileira de 2013 a 2017. Saldo em bilhões de dólares. Em 2013, 2,3 bilhões. Em 2014, menos 4,1 bilhões. Ainda bem que 2015 foi lá para 19,7, 2016, 47,7, 2017, 67, né? Então veio aumentando bastante. Ainda bem. Letra A. Em qual ano apresentado no gráfico a balança comercial obteve o maior saldo e o menor saldo? Esses exercícios aqui tá aparecendo 52,017, que isso? 2017. Pessoal, esse exercício está parecendo exercício de quinto ano, né? Quarto ano. Para olhar a tabela, qual que é o maior? Qual que é o maior? Qual que é o menor? Aí tá muito fácil, né? Então, exercício 5, letra A, maior. Maior, 2017. Menor, 2014. Letra B. Qual foi a diferença entre os saldos dos anos 2014 e 2015? Eu vou ficar muito feliz se vocês acertaram essa, hein? A diferença de 2014 e de 2015. Qual é? Ó, presta atenção. Quando fala da diferença entre 2014 e 2015, nós estamos falando na subtração, não estamos? Não é diferença, não é menos? Tá. Nós temos ali, ó, 2015. Qual foi o saldo de 2015? 19,7. Esse foi o saldo de 2015. É o de 2015 menos o de 2014, certo? Então, menos a diferença. 2014 foi quanto o saldo? O saldo de 2014 foi menos 4,1. Ó, menos e menos vai ter que colocar um parênteses aqui. E o que acontece agora, pessoal, aqui? Vai ficar mais.
Nós temos então que 19,7 é mais 4,1. Quanto vai dar isso? Eu vou tentar explicar de uma outra maneira no gráfico para vocês entenderem. Quanto deu aqui? 23,8. Muito bem. 23,8. Essa é a diferença entre eles. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Ó, eu desenhei aqui só o 2014 e o 2015, tá? Ó, 2014 e 2015 aqui, tá? Presta atenção. Por que, professor, que vai dar 23,8? Dá só uma olhada. Nós queremos a diferença, o que aconteceu desse ano para este ano, certo? Então, esse ano estava lá em menos 4,1. Quando veio para este ano aqui, que fechou com 17,9, do menos 4,1 até chegar no zero, que aqui é o zero, né? Ó, até chegar no zero, teve que andar, né? Teve que subir essa, como é que é? A balança comercial, teve que subir essa balança comercial em 4,1. Por isso que fica mais. Eu precisei sair daqui do negativo, ó, e subir. Então é isso daqui, ó. Isso representa o 23. Deu para entender agora, através do gráfico, por que que fica positivo aqui? Ficou claro, então? Daí alguém vai falar assim, professor, mas o exercício está falando assim, ó, a diferença dos anos de 2014 e 2015. 2014 é esse daqui, ó. Então, você poderia fazer da seguinte maneira, menos 4,1, eu não estou pedindo a diferença, menos 4,1, menos o 19,7. Menos 4,1 com menos 19,7 vai dar menos 23,8, né? Só que se você analisar pelo gráfico, isso daqui cresceu. Não cresceu? Aumentou. Você está acima do zero, está positivo. Então, você faria isso daqui, ó. Você colocaria em que mesmo? Vai, sem errar para mim. Você colocaria esse número em que? Como que chama isso? Módulo, muito bem. E aí ele se tornaria mais 23,8. Porque você está saindo do negativo para ir para o positivo. É como se você pensasse esse 4,1 aqui embaixo, ó. Menos 4,1. Então, andou tudo isso daqui. O valor absoluto, muito bem. Muito bem. Não é módulos, não, tá? É módulo. Isso, apesar de ter essas duas barrinhas, mas fala módulo, tá? Beleza? Não é módulos, não. Só corrigindo aí a fala. Ok, então. Letra C. Qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2015 a 2017? Muito simples também, né? De 2015 a 2017, você só vai somar os valores ali positivos. Então, a letra C é 19,7 mais 47,7 mais 67. Isso daqui vai dar igual a 134,4 bilhões de dólares, tá? É bilhões de dólares. Pessoal, uma pergunta. Preciso fazer essa continha aqui? Preciso fazer essa adição? Se alguém achar que precisa, pode falar. Eu faço.
Se alguém não conseguiu, não deu certo o resultado, eu vou levar em consideração, então, que os que estão falando aí. Todo mundo está falando que não precisa, então, ok. 134,4, tá? Não, Vitão, tudo bem, eu estou falando eu. Se eu preciso fazer para vocês verem como fazer, entendeu? Não, vocês têm que ter feito mesmo, com certeza. Agora eu estou dizendo eu. Eu preciso fazer, alguém deu resultado diferente, quer que eu faça? Ok. Agora eu vou. Adicionem uma pergunta aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Adicione uma pergunta aqui, ó. Estão vendo? Do lado. Escrevam aí. Vou colocar no chat aqui, ó. Vou editando. Daí alguém já vai escrevendo, depois só olha no chat para completar. Qual foi o saldo da balança comercial brasileira de 2013 a 2017? Aí, adicione essa pergunta aí, responda ela para mim. Assim que terminarem, mandem a resposta aí, tá? Na hora que fizerem essa que eu coloquei. Pronto? Terminaram? Pode mandar a resposta aí de quanto deu. Quanto deu, então? Pessoal, eu tô achando que vocês estão demorando muito para fazer essa. Ou vocês não fizeram, ou não estão fazendo. Alguém fala alguma coisa aí, por favor. Estão fazendo ainda? Quando eu pergunto o saldo de 2013 a 2017,
Ah, tá fazendo, então tá bom. Ótimo. Ah, beleza. Isso, beleza, então. Pode mandar o resultado. Muito bem. É isso aí. Perfeito. Sabe por que que eu achei que vocês estavam demorando? Porque eu pensei que alguém ia imaginar isso daqui, ó. Nós já temos de 2015 a 2017, que é 134. Então você pega mais o de 2013, que é positivo também. Então você tem ali, para essa que eu criei, né? Vamos chamar de letra D, 134,4 mais 2013, que é 2,3. 2,3. Então você não precisaria somar tudo de novo. Então, por isso que eu falei isso, estão demorando demais, porque eu imaginei que vocês iam utilizar isso daqui já. Vocês já tinham, né, lembrado disso daqui, eu já tenho 2015, 16, 17, então vou colocar só o 2013, que é positivo também, que vai dar 7, aqui vai dar 6, 3 e 1, e depois vai subtrair o 4,1. Ó, 6, 2, 3, 1. 132,6, tá? Mas tranquilo, se você pegou, montou toda a continha de novo, sem problema. O importante é você chegar aqui, ó, nesse resultado. 132,6. Tá certo? Beleza? Bora lá então. Número 6. O esquema ao lado representa a altitude de alguns pontos em relação ao nível do mar. Escreva uma subtração e determine a diferença de altitude entre os pontos A e C. Pessoal, é essa ideia aqui, ó, que vai acontecer ali, tá? Vai ser dessa maneira ali. Então, quanto que deu na letra A ali, que é a diferença de A e C? Muito bem. Então, ó, primeira coisa, eu vou fazer assim, ó, na número 6, o ponto A, ele está em qual altitude? Vamos marcar as altitudes aí. O ponto A está em qual altitude? Mais 800. O ponto B está em qual altitude? Mais 100. Então, João, ó, presta atenção aqui.
Primeiro nós estamos marcando as altitudes dos pontos. O ponto C está em qual? Ponto C está em qual? Menos 200. E o ponto D? Menos 500. Perfeito. Feito isso, nós vamos lá na letra A. Ele quer a diferença de A e C. A e C. A diferença de A e C. João, ó, A é 800. A é 800. Eu quero a diferença menos o C. O C é quem? 200. Então, menos 200. É menos 200. O que acontece aqui mesmo? Ó, vai ficar positivo, né? Então, eu vou ficar com 800 mais 200. Logo, a altitude aqui, a diferença, né, será de 1.000 metros. Certo? Agora a letra B. A letra B que é a diferença de altitude de B e D. Olha lá, ó, B e D. B é quem? B é mais 100. Menos o D. O D é quem? O D é menos 500. O que vai acontecer aqui? Vai ficar positivo. Então, nós vamos ficar com mais 100 mais 500. Qual que é a diferença? 600, a diferença de altitude. E a letra C, que é a diferença de A e D. A e D. A é mais 800. A diferença menos o D. O D é menos 500. Isso aqui vai ficar, então, mais 800, ó. Mais 800, mais 500. Isso aqui vai dar 1.300 metros. Difícil, pessoal? Não é, né? Basta você lembrar de que quando acontecer isso daqui, vai ficar positivo o seu número. E aqui, ó, esse conteúdo aqui, nós estamos trabalhando o quê? A adição de inteiros, a subtração de inteiros, a multiplicação ou a divisão? O que nós estamos trabalhando aqui, ó? Ó, a ideia aqui é o quê, ó? A subtração de inteiros, né? Muito bem, nós estamos trabalhando a subtração de inteiros. Página 150 agora. Número 7. O saldo de gols de um time em um campeonato é dado pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Ali nós temos uma tabela, né, um gráfico, melhor dizendo, um gráfico onde nós temos a quantidade de gols e o time, que são os eixos. Ah, professor, o que é eixo? Tá? É o nome daquilo que está assim. O que está na horizontal é time e o que está na vertical é quantidade de gols. O azulzinho mais claro indica gols marcados e o azulzinho mais escuro indica gols sofridos. Letra A. Sem efetuar cálculos. Determine quais times ficaram com saldo de gols negativo nesse campeonato. Só de olhar para o gráfico, você consegue determinar quais ficaram com saldo de gols negativo. Nesse caso, Vasco e Sport. Por quê, professor? Vasco e Sport. Porque a barrinha de gols sofridos ela é maior do que a barrinha de gols marcados. Logo, você vai ter um saldo negativo. Você está sofrendo mais do que está marcando, né? Então, seu desempenho não está legal no campeonato. Agora, na letra B. Calcule o saldo de gols de cada time. Então, calcule o saldo de gols de cada um dos times agora, para nós vermos.
Na verdade, vocês já calcularam, né? Então mandem aí a resposta. Eu vou corrigir. Por que não colocou o São Paulo ali? Ia zoar o Luca, né? O Vasco já todo mundo sabe, porque eu acho que nem É. caiu, né? Vamos Mas lá, não vamos coloca o São calcular o Paulo, saldo pra de gols, zoar. então. Do Santos. O saldo de gols do Santos. Quantos gols marcados o Santos tem? 42. Gols sofridos, 32. Então, do Santos vai ficar 42 menos 32, que é igual a 10. Depois do Santos, nós temos o Vasco. Do Vasco. Quantos gols marcados o Vasco tem? Marcado ele tem 40 e sofrido ele tem então menos 47. Olha lá, ó. 40 menos 47 vai dar quanto? Menos 7. Muito bem, Gabi. Menos 7. Mas, professor, aqui ó, o número ficou positivo. Ficou positivo por quê? Porque nós tínhamos menos o valor. Aqui é 40 menos 47. A minha parcela negativa é maior, então meu resultado vai ficar negativo. Depois o esporte. Esporte. Opa, não tenho E. O esporte, o saldo de gols dele, ou melhor, os gols marcados 46, 46 menos 58, que é sofrido. Vai dar menos 12, muito bem. Depois do esporte, nós temos ali o Cruzeiro, que vai ser 47 menos 39. 47 menos 39. Isso aqui vai dar uma diferença de 8, positivo, né? Perceba, pessoal, que esses que é positivo, eu não estou nem colocando o sinal. Por quê? Porque quando não tem sinal, nós sabemos que o valor é o quê? O valor é positivo. Tá? E o do Palmeiras, eu vou fazer, deixa eu ver. Dá para fazer aqui embaixo, Palmeiras. Do Palmeiras, 61 menos 45. 61 menos 45. E vai dar 16. Muito bem. Perfeito, então. Agora, número 8. Bem grandinho ali o enunciado dela, né? Ó. A maior temperatura registrada no mundo foi de 56,7 graus Celsius na região do Vale da Morte, que fica na Califórnia, Estados Unidos, em 10 de julho de 1913. A menor temperatura foi 89,2 graus Celsius em Vostok, Antártica, em 21 de julho de 1983. São temperaturas assim, bem. Uma muito alta e uma muito baixa, né? Imagina só, menos 89,2 graus. Já pensaram nisso? A gente morre na hora de... Você é maluco. E 56,7 também. Pisar descalço no chão a 56,7. Já arranca o couro já do pé. Já arranca o couro do pé.
Tá. No Brasil, olha lá, ó, no Brasil, a maior temperatura já registrada foi 44,7 graus na cidade do Bom Jesus do Piauí, no dia 21 de novembro de 2005. Nossa, velho, 44,5. E a menor temperatura foi de menos 11,1 graus Celsius na cidade de Xanxerê, estado de Santa Catarina, no dia 20 de julho de 1953. Calcule a diferença entre a menor e a maior temperatura já registradas no mundo. Primeira coisa, no mundo, qual foi a diferença? Ó, tô falando em diferença, né? O professor, Fala, Jair! Apareceu, fi? não, eu tô acompanhando aqui, só que eu tô deitado. Toma vergonha, Jair. Eu só tô corrigindo. Então, eu tenho uma tia que mora lá no Mato Grosso do Sul, daí ela disse que esses tempos aí pra trás deu 44,7 lá. Imagina. Cara, é muito quente, né, velho? Ela disse que a manteiga, assim, ficou 10 minutos pra fora por causa do, do Toma café ali. tomar café e ela derreteu por completo. Imagina que louco. Você chegar no asfalto, assim, no lugar, quebrar um ovo e ele começar. Imagina? No carro daria. Hã? No carro, No carro? no capô. No capô, sim. Sim. Deve ser muito louco. Então vamos lá. No mundo, pessoal, como que nós vamos calcular essa diferença de temperatura no mundo? A maior foi registrada é de 56, então vamos aqui, ó, mundo. No mundo. Foi de 56,7. Se eu estou pedindo a diferença, é menos a temperatura negativa que foi registrada. Menos 89,2. Como que nós vamos resolver isso daqui? 56,7 mais 89,2. Quanto deu, pessoal? Vocês já não fizeram essa? Cento e quarenta e cinco vírgula nove. Muito bem. Então, aqui, 145,9 é a diferença. E no Brasil, mesma ideia, 44,7 menos o menos 11,1. 44,7 mais 11,1. Isso aqui vai dar, então, 55,8. Beleza? Tranquilo? Cadê o Felipe Wish hoje? Falei beleza agora e lembrei do belesma. Aí depois nós passamos por toda essa parte da multiplicação com inteiros, né? Nós passamos nessa parte da multiplicação com inteiros. E finalizamos ali, fizemos os exercícios e fomos para parte da divisão com números inteiros, tá? Eu havia comentado com vocês rapidinho aquele dia que a divisão com números inteiros segue a mesma ideia da multiplicação, né? Menos com menos vai dar mais, mais com mais é mais, menos com mais é menos, mais com menos é menos. Ou seja, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo.
Isso é válido para multiplicação e divisão, tá? Multiplicação e divisão. Ô, professor, Ah, tinha uma vez aqui em Mirador, 39 graus, com sensação de, tipo, 30. Daí teve uma vez que tava 37 com sensação de 41. Esquisito isso, né? muito louco, né? Sim, bem Vamos doidão. lá. Nós havíamos feito o exercício 1 e o 2, né? Aí nós íamos para o 3 ali, certo? Então vai. Eu tinha só começado com vocês aquele dia. Como que nós vamos descobrir ali, ó, a distância entre os pontos indicados de cada reta numérica é a mesma. Como que nós vamos descobrir? Aí vocês perguntaram sobre os cálculos, eu falei, não, pode fazer os cálculos ali mesmo, né? Vai lá, então. Página 157, exercício 3. O A, nós temos a reta. Aqui nós temos o valor menos 184. Aqui nós temos algum valor, aqui algum valor. E aqui nós temos o menos 73. Pessoal, já fizeram ou não? Fala comigo aí. Já fizeram ou não esse exercício? Não? Então vai. Pensem aí. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Vai, rapidinho. É que é mesmo? Cada distância aqui, ó, de um para o outro é a mesma. Tem a mesma distância. Eu quero saber esses dois valores aqui, ó. É sempre a mesma distância de um espaço para o outro, mas eu quero saber esses dois valores que não tem ali. Tá. Vou pegar minha apostila aqui e vou pegar um cantinho dela. Então vai fazendo aí, pensa aí. Pensa aí então, como que nós vamos fazer isso? Eu já sei. Só deixa eu fazer aqui rapidão. Pensa aí. Ó, vou dar uma dica então. Primeira coisa, você tem que descobrir isso daqui, ó. Você tem que descobrir essa medida. Primeira coisa, você tem que descobrir essa medida aqui, ó. Para daí você dividir nessas partes e saber quanto é em cada um desses. Então tá, deixa eu fazer o primeiro com vocês então. Ô, Gabi, quanto deu essa medida? O meu deu 111. Ó, presta atenção.
Ô Gabi, você somou, né? 184 com 73. Mas nesse caso, imagina que essa é a reta numérica e isso daqui, ó, tá vindo para cá, tá vindo para cá, até aqui chegar no zero e depois começar os valores positivos, né? Então eu preciso dessa medida. Medida, nós não temos medida negativa, certo? Nós não temos medida negativa. Então nós vamos fazer a diferença desse para esse, para saber quanto que mede esse pedaço. Então, como que eu vou fazer a diferença, professor? Menos 184 menos o menos 73. Menos 184 mais 73, que vai dar quanto, Jair? 111. Só que aqui deu menos 111. Como nós não temos medida negativa, ó, nós não temos medida negativa ali. Nesse caso, então, essa diferença é de mais 111. Beleza. Sabendo que isso daqui é de 111, eu preciso descobrir esses dois valores. Eu sei que 111 é tudo. E esse 111 está dividido em quantas partes aqui? 3. 3 partes. Se você No dividir valor, 111 por 3, no valor de... vai dar 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Para 10, 11. 21. 21 vai dar 7, vai dar 0. Vai dar quanto? 37. Mas não quer dizer que aqui é 37 daí. Ou que aqui é 37. Perceba que essa reta numérica aqui, ó, para cá, ó, vindo para cá, ó, vindo para cá, ela está diminuindo, certo? Sim. Então eu tenho que somar menos 73, mais menos 37, para mim saber esse valor. Quanto que é menos 73 mais menos 37? 110. Menos 110. Você nem está falando o sinal, Jair, tem que falar. Então, aqui, ó, nesse primeiro é menos 110. E nesse segundo aqui? Nesse segundo, você pega menos 110 mais menos 37, que vai dar quanto? Menos 47. Menos Não, 147. 147. Então, nós sabemos que aqui é menos 147. Quer conferir para ver se você acertou? Faça menos 147 mais menos 37. Tem que dar quanto? Menos 184. E vai dar menos 184. Entenderam? É um pouco extenso, um pouco trabalhoso de fazer, mas a ideia é: pega o valor que você tem, faz a diferença entre eles. Nesse caso aqui, a diferença foi de 111. Depois você divide por quantas partes você tem e soma. Vai lá, fazendo aí. A B, a C e a D. Exercício chato? Exercício chato, Gabi.
Ô, professor, Oi. a B ali não tá dando muito certo. Por quê? Eu achei o A como se fosse diferença. 111. Oi? A diferença. É. Deu Daí, quanto a diferença? 104. Aí você dividiu por quanto? Oi? Você dividiu por quanto? Ah, é verdade, tem que dividir. Tem que dividir por 4, porque você tem 4 partes. Então vamos lá. Na letra C, Vitão, faz a diferença de 233 e de 8. Depois você divide pelos espaços que estão dentro dessa diferença. Esquece aquele que está fora. E aí você segue a mesma ideia. Pessoal, assim que vocês acabarem esse exercício aí, vão na página 158, faça a página 158, que eu vou ter que correr no banheiro, velho. Eu tô imaginando se eu tivesse na sala de aula, acho que eu não ia aguentar, não. Eu vou ter que correr no banheiro, tá? Vamos fazendo aí.
Pessoal, pula 10 segundos aí, quem estiver assistindo. Pode pular 10 segundos. Voltei. Vocês estão zoando aí, né, velho? Rapaz do céu. Se tivesse na sala, ia ter que sair correndo. Igual aconteceu um dia no 8º ano. Mas vamos lá então. Terminaram o exercício 3? Não? Então vai, terminei. Então quem terminou o 3 pode ir fazendo. 4 na outra página. O 5, o 6. Professor, Oi? me ajuda na D. Quê? Me ajuda na D. Ajuda. A diferença entre menos 67 e o mais 51 é de quanto? É de. Nossa, eu já apagada.
Peraí. 16 a diferença? Ah, é verdade. Cês- Não é 16 não, hein? Pera lá. 118. 118. Se você dividir por 2, entendeu, Vitão? Porque um é positivo ali e o outro é negativo. Deixa eu ver quando ele transformou no 3. Vamos lá, pessoal, a letra B aqui, bem rapidinho. Quanto deu a diferença de 146 menos 42? Qual foi a diferença aqui? 26. Hã? 26. Não, a diferença não é 26. 104. A diferença é de 104. Tá. Quando eu divido esse 104 em 3, cada parte então vai ficar com. Cada parte aqui vai ter quanto? 104 por 4. Por 4. 1, 2, 3, 4. Isso, por 4 vai dar 26. 26 cada pedaço, então, ó. 26 cada pedaço. Eu tô colocando aqui, mas vocês não precisam pôr, tô colocando só para explicar. Então, agora, 42 com menos 26, vai dar quanto nesse pedaço aqui? Menos 68. Menos 68. Na outra, menos 94. E na outra, menos 120. Isso, perfeito. Os outros aí estão acertando? O pessoal que estava participando mais antes, estava falando aí? Deixa eu ver. Tem uns que não estão falando muito. Mas o Bilha, cadê? Ó, o Bilha, Murilo. Hoje, professor. Murilo não falou nada hoje. Não, eu quero Você que sabe que eu vocês estão sou tímido, acertando. né? Jordana, Você sabe que eu sou tímido, né? eu sei. Eu sou muito tímido no resposta. Matheus Colar. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Essa página 157, 158, 159, mesmo que você não terminou, fica tranquilo. Eu preciso que vocês vá para a página 162. Tá? Nós corrigimos essa na outra aula, assim como nós vemos fazendo. Mas eu preciso que vocês vá para a página 162 para me explicar aquele conteúdo. Depois vocês realizem as atividades. Página 162 agora. Vamos lá, então.
página 162. O que está falando ali na página 162? Qual é o conteúdo que nós vamos entrar agora? Potência de base negativa. Base negativa. Tá, perfeito. Só lembrando, pessoal, se vocês quiserem, podem abrir o microfone. Nas outras turmas está funcionando legal, tá? O microfone está funcionando legal. Só toma cuidado se não tiver nenhum chiado, nenhum barulho externo interferindo. Mas nas outras turmas está funcionando legal. Então, vamos lá. Potência com base negativa. Nós já estudamos potência. Nós vimos potência no passado. O que é potência? Potência, por exemplo, ó, nós temos 5 elevado a 2. É igual. Ó, é interessante que a partir daqui vocês anotem no caderno, tá? Eu não vou escrever aqui potência com base negativa. Não vou escrever, tá ali na apostila, mas é interessante que depois vocês façam anotações aí. A não ser que você lembre depois como estudar. Aí, né, aí é cada um. Mas vamos lá então. Quando nós trabalhamos o conteúdo de potência, é isso daqui, não é? 5 elevado a 2, certo? Quanto que é 5 elevado a 2? 25. Por quê? Nós vamos fazer 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? Esse daqui, ó, esse cara aqui, nós chamamos ele de base. Base. E esse maluco aqui em cima, esse cara aqui, nós chamamos de expoente. Não é isso? Base e expoente. Perfeito. O conteúdo que nós estamos entrando agora é potência com base negativa. Então, quem será negativo agora? Esse número aqui é o que nós vamos aprender. Porque até então, nós sempre vimos a potência com um número positivo. Sempre. Agora, nós vamos ver a potência, né? No caso, a base sendo negativa. Vamos lá, então, ó. O primeiro exemplo ali... O primeiro exemplo que nós temos, que o exercício traz, é o menos 9, tá? Então, agora sim eu vou escrever, ó, potência com base negativa. Potência com base negativa. Essa daqui é base positiva. Quando a nossa base for negativa, ela precisa estar entre parênteses. Então, vamos pegar uma situação do menos 5. Do menos 5 elevado a 2. Então, vamos lá, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo. Menos 5, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. Presta atenção, pessoal, que aqui o 5 elevado ao quadrado nós fizemos o quê? 5 vezes 5. E agora, menos 5 elevado ao quadrado, vai acontecer o quê? Menos 5 elevado ao quadrado. Como que eu vou escrever ele aqui? Menos 5 vezes menos 5. Ou seja, o que eu tenho dentro do parênteses, eu tenho que repetir pela quantidade de vezes do número do meu expoente. Então, eu vou ficar com menos 5 vezes menos 5 igual. Agora, fala para mim quanto que vai dar essa resposta aqui. Multiplicação menos com menos mais 5 vezes 5, 25.
Ué, professor, vai dar a mesma coisa? Calma, calma. Estou fazendo esse primeiro para vocês entenderem que pode ser tanto positivo como negativo aqui dentro. Você vai ter que repetir ele. Mas quando for negativo, você tem que lembrar do joguinho de sinal. Tá? Um outro exemplo. Ó. Vai ter que prestar muito mais atenção. Outro exemplo aqui, ó. Se nós tivermos 2 elevado a 3. Quanto? Ó, é 2 elevado a 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. E se eu tiver menos 2 elevado a 3? Quanto que vai dar? Mais 8? Vamos ver? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, ó, vou até fazer isso daqui, ó. Menos com menos, mais. E aí aqui eu tenho um menos. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Professor, tem uma dúvida aí nesse caso. Vai, manda. Tiver 2 elevado a 4. Ah, Aí tiver os 4 números. Aí você, tipo, todos com menos. ah. Vai ter que fazer esse mesmo esquema, só que daí vai ficar mais daí. Porque daí É aí então, que eu vou no caso, resumir para vocês agora. ímpar É dá isso que eu vou mais resumir. e menos e par dá mais. Pronto, você já matou. Você já sacou a situação. Ó, por que eu peguei o 5 aqui, o menos 5, depois eu peguei o 2 e o menos 2. Só que dá uma olhada para os meus expoentes. Aqui eu tenho expoente par, expoente par, expoente ímpar, expoente ímpar. O que o Vitão já sacou? Porque, ó, se eu fizer 2, ó, o menos 2 elevado a 4, ó, menos 2 elevado a 4 vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. O que o Vitão já percebeu ali? Professor, quando a base for negativa, e o expoente for ímpar, o meu resultado é negativo. Quando a base for negativa, por isso que o conteúdo que nós estamos vendo agora, ó, é base negativa. Eu coloquei desse daqui, a base positiva, só para mostrar, para a gente relembrar. Mas nós estamos pensando agora em base negativa. Eu quero que você pense só em base negativa. Então, quando a base for negativa e o expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Entenderam? Vamos escrever isso, apesar de tá escrito ali embaixo, ó, lá nessa parte amarela tá escrito isso, mas como eu disse, se você estiver anotando no caderno, vamos anotar aí, ó. Então, vamos lá. Base negativa, elevada. Peraí, vamos escrever diferente. Base negativa. Pode anotar na apostila, Base negativa. Com expoente ímpar
expoente ímpar resultado negativo. Resultado negativo. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Então, isso vai nos ajudar muito, tá? Por quê? Você vai olhar para a sua potência, porque o exercício está te dando ali para a sua potência. Primeira coisa, olha para a sua base se ela é negativa. Olha para a sua base se ela é negativa. E olha para o seu sinal. Aí você já vai ver se o seu resultado final vai ser positivo ou negativo. Você já sabe qual é o resultado, se é positivo ou negativo. Depois você só faz os cálculos, tá? Da multiplicação. Então, isso daqui ajuda muito, tá, pessoal? Vamos ver um outro resultado? Vamos ver um outro exemplo, então? Não, como fração de número inteiro? Se ela já é uma fração, ela já não é mais número inteiro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pensar. Eu utilizei menos 2/3, menos 2/4. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Menos 4 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso daí, pessoal? Mais 16. Tá. E essa daqui? Ó, tá elevado a 3, tá elevado a 3. Presta atenção, gente. Não, vocês não estão acertando nem a multiplicação, nem o resultado, dependente se é negativo ou positivo. Vocês não estão acertando nem o resultado da potência? Pronto, alguém falou o que eu queria ouvir. Ou melhor, agora o que eu queria ler. A Gabi perguntou: tem que estar entre parênteses? Perfeito, perfeito, tá? Por quê? Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3. Deu um resultado negativo, que é 8. Menos 2 elevado a 4 deu um resultado positivo, que é 16. Tá? Eu coloquei o do menos 4 e coloquei do 4 ali, de base 4, só para ver as respostas que vocês iriam dar. Mas eu vou mudar para base 2 agora, de novo, para vocês entenderem a diferença. Se eu fizer isso daqui, ó, menos 2 elevado a 3, quanto que deu o menos 2 aqui elevado a 3? Menos 8, não foi? Aqui, pessoal, quando eu não tenho parênteses, ó, eu vou circular
E eu quero que vocês lembrem sempre disso, tá? Quando eu não tenho parênteses, eu estou elevando o número. Não quero nem saber de sinal, tá? Eu não tenho parênteses aqui, eu estou elevando só esse número. E quanto que é 2 elevado a 3? Esquece o sinal agora, ó. Esquece o sinal. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Aí sim, você esquece o sinal para resolver a multiplicação e depois você tem que lembrar de colocar o sinal no resultado. Então, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é menos 8. Por quê, professor? Porque esse menos aqui, ó, ele pula aqui, ó. Tá? Entenderam? Agora, se eu tiver menos 2 elevado a 4, quanto que é isso daqui? Menos 2 elevado a 4 deu mais 16. Quanto que vai dar esse? Menos 16. Por quê? Não tenho parênteses. Se eu não tenho parênteses, eu já sei que a minha resposta vai ser o quê? Negativa. Eu não tenho parênteses, eu já sei que a resposta é negativa. Eu sei que aqui acontece 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é menos 16. Por quê? Porque esse sinal, ele vai pular aqui. Compreendido? Sim? Difícil? Não, não é difícil. Quando eu falo que não é difícil, não é difícil. Vocês têm que lembrar das 3 regrinhas aqui. Das 3 regrinhas. 3 regrinhas. Se a base for negativa, aqui a base é negativa? Nesses 2 casos a base é negativa? Não, nesses 2 casos a base não é negativa. A base é negativa nesses 2 casos, quando está entre parênteses. Aqui, a minha base é um valor positivo. Por quê? Esse sinal está fora do número aqui. O expoente está elevando somente o número aqui. Tá? Então, quando a base for negativa, ou seja, quando está entre parênteses, nós temos 2 regrinhas. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Expoente ímpar, resultado negativo. Se o expoente for par, resultado positivo. Expoente par, resultado positivo. Certo? Agora, quando a base não é negativa, quando a base não é negativa, faz isso daqui, ó. Tá? O expoente está elevando apenas o número. O sinal você carrega ele depois, tá? Vamos para um outro exemplo? E aí? Quanto que vai dar esse e quanto que vai dar esse? Menos 8.
Menos 8. Vamos lá, vamos analisar aqui. Aqui eu tenho base negativa? Sim, eu tenho base negativa. Eu tenho base negativa. E o meu expoente é o quê? Podem abrir o microfone, pessoal, se ficar mais fácil para vocês falarem. Eu tenho base negativa e o meu expoente é o quê? O expoente é negativo, João? Onde que o expoente é negativo, João? Dá uma olhada para o expoente. O expoente é ímpar. Base negativa, expoente ímpar, meu resultado é o quê? Negativo. Ótimo. Então eu sei que isso daqui, eu sei que isso daqui, isso daqui vai dar menos 8. Igual deu aqui, não é? Só que eu tenho um cara aqui, que ele vai pular aqui na frente. E aí vai acontecer isso daqui, E aí nós vimos anteriormente que quando você tem menos e um menos dentro do parênteses, daqui vai se tornar o quê? Mais 8. Tá? Então quer dizer que isso aqui não valeu, professor? Valeu. A minha base é negativa, meu expoente é ímpar. O meu resultado deu menos 8. Só que antes disso eu tinha um menos. E eu não posso esquecer dele. Então eu tenho que colocar ele aqui. Aí vai acontecer isso. Agora, nessa daqui de baixo, quanto vai dar isso? Quanto que vai dar essa? Dezesseis positivo. Positivo. Mais 16. Vou fazer agora, Roberto. Por que, Jair, que dá 16 positivo? Por causa que tá entre parênteses. Dá uma olhada para isso daqui e dá uma olhada para isso daqui. Esquece isso daqui. É igual aos dois? Uhum. Quanto que deu lá a resposta? 16 positivo também. 16. Então isso daqui Mais dá 16. positivo. Mas a Gabi já viu ali que antes disso nós temos quem? Entendi. Esse sinal. Então daí esse sinal vai fazer eu mudar o sinal da minha resposta. Então nesse caso aqui, sim, dá mais 16. Dá mais 16 por quê? Base negativa, expoente par. Resultado positivo, mais 16. Mas eu tenho um cara aqui que ele vai pular aqui, E aí nós vamos ficar com menos o mais 16, que vai ficar menos 16. Então vocês têm que tomar cuidado com essas situações. Se tratando de base negativa, pessoal, eu abordei todos os exemplos possíveis. Quando a base é negativa, o expoente é ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é par. Quando nós temos a base positiva aqui, que essa é uma base positiva, tá? A base positiva e o expoente ímpar com sinal negativo na frente. A base positiva com o expoente par e o negativo na frente. E depois,
a base negativa com o negativo na frente, tá? Isso daqui, ó, aquele menos 2 elevado a 3, isso daqui é a mesma coisa que eu escrever dessa maneira, ó. É a mesma coisa que eu escrever assim, tá? Mas nós sabemos que quando o número é positivo, nós não precisamos colocar o sinal. Por isso que fica assim, tá? Por isso que fica dessa maneira aqui, que é a maneira que está lá em cima. E aí você tem que lembrar sempre que, ó, está elevando apenas um número, tá? Você tem que lembrar sempre, pessoal. Beleza? Tranquilo até aí? Então, eu peço que vocês anotem todos esses tipos de exemplos, tá? Vocês anotem todos esses tipos de exemplo. Isso, muito bem. Perfeito. Eu vou fazer a chamada agora. Então, vamos lá. Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa, Ana Beatriz. Ana Carolina tá aí, a Ana Luísa tá aí, faltou Ana Júlia e Ana Beatriz, né? Ana Júlia, Ana Beatriz. Beatriz, Camila e Clara. Beatriz não tá. A Camila tá, a Clara não tá. Daniel, Emanuele e Fábio. A Manuela foi no hospital. Certo. E o Fábio, cadê? Fábio não tá? Fabrício, Felipe e Gabriel Gomes. Os três faltaram. Gabi, Guilherme, Isadora e Jair. Os quatro aí, né? Gabi, Guilherme, Isadora e Jair. Beleza. João Pedro, João Vitor, Jordana. Também estão aí, né? João Pedro, João Vitor, Jordana. Júlia e Luana. Nenhuma. Júlia e Luana. Lucas Furlan, não. Lucas Pérez está aí. Maria Clara, Matheus Bilha, Matheus Colar, Murilo. Roberto e Vitão. Show de bola. Beleza. Tá ótimo, então. Tchau, professor. Pessoal, valeu então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amanhã eu mando alguns exercícios para vocês fazerem.
tá? Tchau, Não professor. esqueça de fazer. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Valeu. Tamo junto. Alô. Tchau. Alô.